Que maldade, Cristininha. Recusou? Bem forte, assim, forte. Oi, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Todos bem? Estava tentando fazer um teste ali para incluir quem está participando do nosso estudo do vídeo. Só que daí o teste não deu certo porque eu convidei um amigo e ele recusou. Mas não tem problema. Jesus está vendo. Pois é, né? Mas não foi só um, não. Eu convidei outros que também fugiram. Então, vamos aproveitar que Jesus está vendo, Jesus está conosco. Vamos fazer nossa oração? Vamos. Você faz? Faz uma oração. Eu faço, não tem problema. Então vamos, neste momento, nessa noite agradável, elevar nosso pensamento a Jesus, aos benfeitores espirituais, para que eles nos envolvam nessas energias boas, que tenhamos bastante equilíbrio, harmonia e paz. Obrigado, Jesus, por estarmos entre amigos. Obrigado, Jesus, pelo estudo dos ensinamentos deixados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, por tudo. Que assim seja. Olha, Kátia, o pessoal já está aqui já, ó. Boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite, nossa querida Sueli de Cruzeiro, conversando conosco, Cristininha de Curitiba. Sejam bem-vindos a todos. Todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, antes da gente começar o capítulo novo, né, que é o capítulo 21, que é continuando a palestra, no capítulo anterior nós estudamos as noções de lar, né? A dona Laura, que é a mãe do Lísias, que acolheu o André Luiz em sua casa, no nosso lar, ela traz pra gente uma lição, né, da noção de lar. Até compara que é um ângulo reto, né, que o vertical é a mulher e o horizontal é o homem, que eles se encontram para crescer juntos no plano evolutivo da vida. Então, ela traz bastante essa questão da importância da mulher, da importância do homem, da questão dos filhos, né, da questão da alma feminina, né? O pessoal até perguntou da alma masculina, a gente questionou sobre isso, sexo dos espíritos, né? E agora vamos continuar que tem mais. Tem mais, tá falando do lar ainda, continua falando do lar, né? Então vamos. Para quem está acompanhando, capítulo 21 agora. Posso ler? Pode. Sou Bernardo também falando boa noite. O Bernardo tá de Curitiba também. Então vamos. Vamos que vamos. Continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Revelar-me-á a curiosidade. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimos-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Olha só, ele já está pensando em adquirir um Materialmente. imóvel, fazer um financiamento na Caixa Econômica Celestial, alguma coisa já está pensando, né? Uhum. E uma coisa interessante que ela falou aqui, né? Às vezes a gente realmente não tem condições de ensinar, mas passar uma informação é mais fácil, né? É uma boa, né? É uma boa desculpa. É uma boa frase. É uma boa frase, uma frase de efeito, né? Pra gente aplicar no dia a dia. Não, eu não sei.
Não ensinar eu não vou, mas eu posso informar alguma coisa. É interessante. Vamos lá. Ela sorriu e esclareceu. Aqui, não só interrompendo, Kátia, aqui denota humildade, né? Uhum. Por parte dela, uma humildade, porque tem pessoas que você dá uma folha de sulfite, ela sobe em cima e quer palestrar, né? E fala coisas que não tem o mínimo de conhecimento e afirma aquilo como se fosse um dogma, uma verdade imutável. Então aqui a gente percebe que os espíritos esclarecidos, em que permeia o equilíbrio, eles têm sempre essa cautela de informar, de até mesmo ensinar, mas sem essa pretensão de ser mestre, né? Uhum. Então vamos lá. Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Aqui também, né? A gente só consegue trabalhando. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui, já nesse comecinho, Kátia? Relativo, né? Também pensei nisso. É interessante isso, porque às vezes a gente adquire uma casa, ou um carro, ou esses objetos materiais de maior valor que nós temos na sociedade hoje em dia, e a gente pensa que aquilo é nosso. Né? É uma propriedade Absoluta, perene, absoluta, que é nossa e na verdade não é. E digo mais, até mesmo a própria lei hoje em dia já fala que a nossa propriedade já não é absoluta. Por exemplo, eu não posso fazer o que eu bem entendo dentro do meu terreno. Se eu comprar um terreno, eu não posso fazer o que eu bem entender. Por quê? Porque se esse tem as regras de coeficiente de aproveitamento, de construção, distanciamento do vizinho. Se tem um lago ou um curso d'água, eu tenho que respeitar uma metragem mínima. Tudo isso, olha só como é que a propriedade, segundo a própria lei dos homens, já não é absoluta. Eu não posso fazer o que eu bem entender. Então aqui ela fala relatividade com o seguinte sentido: nós não somos proprietários perenes daquele objeto, né? E muita gente não gosta de pensar dessa forma, mas realmente tudo que existe aqui na Terra de material que está sob a nossa tutela não é nosso. Nem o nosso corpinho é nosso. Porque ele termina a função dele e a gente não fica com ele. A gente vai para o plano espiritual sem corpo material. Então, nada, casa, carro, telefone, roupa. Tudo que os olhos veem. Tudo. Não é nosso, é de Deus. A única coisa que a gente tem, Kátia, que a gente vai levar conosco, são os nossos vícios e as nossas virtudes. Só. O resto, mais nada, viu? Tal como se dá na Terra, a propriedade é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um. Então, não dá para ter mais de uma casa no nosso querer adquirir casa para alugar, casa de né? Campo, casa na praia, já fica não pensando vai dar nessas certo. coisas. Alugar nem pensar. Apresentando 30 mil bônus horas. Puxa, a senhorinha que foi junto com o André Luiz tinha 304 Nossa, só. 1%. O que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muitos anos antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro.
Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos da nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Vamos dar uma pausinha aqui. Disso tudo que ela falou, né? Foi interessante que ela realmente perdeu o marido nova e acabou passando por situações difíceis durante a vida, mas hoje ela reconhece isso como coisas boas, porque isso pôde livrá-la de certos prazeres mundanos, né? Que isso... Como ela mesma diz aqui, tentações, né? Daqui é interessante, Kátia. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Daqui é bacana, Kátia, sabe por quê? Porque durante a nossa existência é comum a gente passar por alguns percalços, seja no campo financeiro, seja no campo de enfermidades ou dificuldades com os nossos entes queridos, de preocupações no trabalho. Às vezes a gente tem um trabalho, a gente tem uma atividade que exige muito da gente, a gente fica preocupado. Tudo isso, gente, olha só, serve de recursos para a elevação e defesa da alma. Então, quando uma pessoa ela está passando por dificuldades financeiras, por exemplo, uma situação hipotética, uma pessoa que trabalha num banco, agência bancária, e ela ali tá trabalhando, está se dedicando, mas ela está passando por um momento de dificuldade financeira. E ela trabalha no banco, ela passa dinheiro na mão dela, tudo. E ela vê alguma situação e fala, poxa vida, se eu pegasse esse bolo de dinheiro aqui, resolvia meus problemas. Né? Ela pensa isso. Mas ela se contém, porque é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, ela está agregando naquele momento inúmeros fatores de elevação e defesa da alma. Ao passo que aquele que, passando por uma situação financeira, que ia proporcionar isso para ele, ele descamba para o crime, para alguma outra coisa, olha, ele perde essa oportunidade. Então a gente percebe que quando Jesus fala assim, bem-aventurados aflitos, porque na vida vós tereis aflições, na vida nós teremos dificuldades. Então aqui essas dificuldades elas servem de instrumento de elevação e defesa para a alma. E a gente quer fugir disso, Kátia. E a gente pede isso todo dia. Quer dizer, sempre. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, não tem? Tem. Qual que é o último trechinho do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim que nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, para não nos deixar cair em tentação, para nos livrar do mal, o que a gente tem na nossa vida? Problema, dificuldade. Na verdade, são oportunidades para a gente fazer a escolha certa. A diferença da palavra problema e oportunidade é só questão de ponto de vista, gente. O pessimista fala que é problema. O otimista, aquele que tem fé verdadeira, pensa como oportunidade. Essa é a diferença das duas palavras. Questão de... A situação vai ser a mesma, não vai mudar. Vai mudar a maneira como a gente passa por ela. Kátia, aqui, ó, a Coutinho Carlos Ribeiro, boa noite. A tia Estela tá conosco, boa noite, tia. Beijão pra vocês. Aí, e vamos que vamos. Então vamos. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim.
Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Aqui, Kátia, é interessante. O quê? Porque aqui fala, né? A Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Então, olha só como é que é interessante essa questão do fenômeno morte. Porque quem tá lá fica feliz verdade. porque você morreu. Agora, quem tá aqui fica triste porque você morreu. É interessante isso, né, Kátia? Sim, pensando dessa forma, sim, não tinha pensado nisso. Uhum. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar à terra com bônus horas, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Interessante, né? Ô, Kátia, vamos fazer só uma pausinha aqui, que o seu Bernardo colocou uma questão interessante. Aqui, ó, vamos lá. Diga, o que o seu Bernardo está Aqui o seu Bernardo colocou uma situação interessante, a Valéria também ela complementou aqui, ó. O seu Bernardo perguntou, está falando assim, Flávio, se a pessoa pensou, já não errou na casa do funcionário do banco, se ele pensou em pegar o dinheiro, ele já não errou? Daí a Valéria colocou assim, acredito que a funcionária do banco, em luta, conquistou um bônus porque declinou a tentação. É verdade, porque o que acontece, seu Bernardo? A gente traz esses vícios de outras existências. Então, por exemplo, quando eu tenho um pensamento de pegar aquele dinheiro do balcão do banco e não pego, significam duas coisas. Primeiro, eu tenho algo de desonestidade já numa outra existência, porque eu tive esse pensamento. Então, eu tenho isso que pode se dizer que é um vício. Vício não é só o que a gente está praticando, é isso que já está no nosso subconsciente. Porque se eu não tivesse isso, eu já nem pensaria. Entendeu? Então temos o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a Valéria falou. Quando a pessoa ela pensa, mas ela tem um esforço próprio de não praticar aquilo, ela está se esforçando para vencer aquele vício. Então no Evangelho fala assim, Kátia. É muito interessante, né? Essa situação. O Evangelho fala assim, a pessoa que ela já adquiriu a virtude, ela já nem pensa. A pessoa que ainda tem o vício, mas está se esforçando, ela pode até pensar, mas ela se esforça para não praticar. Ela já está no caminho. Adiante. Ela já está no caminho. Logo, logo, se ela continuar firme nesse propósito de se conter, ela vai vencer isso e já nem vai mais pensar. E tem aquele que pensa e pratica. Não, tem aquele que pensa, não pratica por falta de oportunidade. Não por falta de oportunidade. É aquela pessoa que fala assim, poxa, eu podia pegar esse dinheiro, mas o gerente está aqui do meu lado, eu não posso pegar, então eu não vou pegar. Ele quer. E ele não ia se frear se ele não tivesse o gerente do lado. Então ele ainda não começou o caminho dele. Né? Vai começar. Ele vai ter que começar. E tem aquele que vai lá e faz. Que Sim, também nem começou. Então, realmente, a questão ela tem o vício, mas ela está lutando para combater aquilo. Né? E no próprio Evangelho fala, reconhece-se o espírita, o cristão, pelo esforço que faz para vencer suas más tendências, suas más inclinações. Olha lá, ó, a Rosana também, vamos lá. E quanto ao nascimento é a mesma coisa, ficamos felizes ao receber uma criança deste planeta, porém nem sempre ficamos felizes em reencarnar aqui. É verdade, é verdade, né? A gente está bem lá no plano espiritual,
tá tranquilo, a gente vem pra cá, a gente não quer reencarnar. Mas a gente reencarna e tá todo mundo feliz com a nossa chegada aqui, né? É verdade, Rosana, é interessante isso. Tem até um meme que colocaram na internet, né? Vocês já viram esse meme? É até engraçado. Quando uma criancinha nascendo no hospital, ela olha, fala, ai, não acredito, nasci numa família pobre de novo. Vocês já viram esse? Né? O espírito reencarnante. Mas é isso mesmo, gente. A gente vai nascer no ninho em que for melhor para o nosso desenvolvimento. E para Rosana, em especial, boa noite, Rosana, leia Missionários da Luz, que a gente está estudando às terças-feiras. Fala da reencarnação de Segismundo. Então ele fala, tem um capítulo que fala só sobre reencarnação. E é bem interessante essa questão de chegar, de vir e voltar e preparar, como é que os espíritos encarnam isso. Então, fica uma dica aí. Tem um capítulo. Eu acho que eu não cheguei. Eu não cheguei nesse. Tô no 11, ó. Não cheguei nesse ainda, então, Rosana. Fala sobre a reencarnação. É bem, bem bacana. Traz essas questões do ponto de vista do espírito e como que é a ajuda do plano espiritual. Legal, né? A gente saber. Seu Bernardo, deu para entender aí? Se não deu, dá um toque aí que a gente retoma o assunto, para não ficar dúvida. Podemos continuar? Vamos. Senhora Laura, exclamei, interrompendo. Permita, por obséquio, uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Olha a curiosidade do André Luiz. Olha, ó. André Luiz sendo André Luiz. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda? Ou esperou o concurso do tempo? Olha só, isso daqui é uma questão interessante. Então, quer dizer, será que a gente já chega no plano espiritual e já lembra das vidas passadas ou não? Vamos ver a resposta. Pode continuar? Vamos. Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Então, aqui um parênteses, não basta lembrar, precisa ter propósito, precisa ter uma finalidade útil para poder lembrar mesmo. Não só curiosidade, né, Kátia? Edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. É o que a gente estava conversando desses vícios aí agora há pouco, né? Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentar burlar esse dispositivo da lei, não raro, tendem ao desequilíbrio e à loucura. Aqui é bem isso, né, Kátia? Aquela dicotomia de culpa e vitimização. Isso é que nos mantém no terra a terra e permite que alcemos esferas mais sublimes, até mesmo de compreensão das nossas existências. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Ele continuou curioso. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado da alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. É por isso que às vezes eu falo assim, Kátia, a gente não deve querer saber o nome do nosso mentor. Porque às vezes a gente fica nessa curiosidade e vem falar, o nome do mentor é Longobardo, você vai ficar frustrado.
Você vai ficar decepcionado. Não queira saber o nome do seu mentor, né, Kátia? Eu, eu penso assim, porque são nomes diferentes, né? Do que nós não estamos habituados, né? Eu não pode chegar no plano espiritual e conversar com o mentor e ele sempre vai dar risada dele. Isso é falta de educação, né, Kátia? Eu só aqui controlando lá. Ai, desculpa, gente, mas vamos lá. Até perdi onde eu tava. Tá. Esse amigo. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Ai, ai, ai. A gente tem um banco de dados lá. Você acha que não? Nossa, de nossas encarnações. Mas isso é interessante, Kátia. A Valéria falou do Jubescleudo, ó. Isso é interessante, gente, porque, voltando aqui ao papo aqui, porque às vezes, no auxílio de uma pessoa, ou no socorro de um encarnado ou desencarnado em desequilíbrio, eles acabam chamando essas pessoas dos arquivos, elas trazem prontuários de outras existências num papel mesmo, na hora do atendimento, para eles buscarem as explicações, os entendimentos para aquele caso, conforme as outras encarnações. Então existe. Agora já deve ter como é que fala? Um tablet, né? Tablet, uma HD externa já, super... armazenando essas informações. Mas realmente existe isso, gente. Esse setor de arquivo mesmo, com todas as nossas existências. E nós temos a oportunidade de acessar isso conforme o nosso merecimento e equilíbrio para aceitar toda essa situação, né? Para poder conviver com isso, né? Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias. Durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa no auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Nossa, se eles tiveram acesso a 2 anos para ler 3 séculos de vida. De memória, mano. Nossa. Como deve ser, né? Isso daí deve ser muito... não deve ser para qualquer um, não. Deve ser formas de relatório, né? Que devem existir relatório. Ou seja, olha aí, mais uma profissão no plano espiritual. Relatórios de vidas passadas. Mas não deve ser fácil, não, eu imagino. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores. Então, eles só leram de 3 séculos passados. 300 anos. Declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então, se a gente pensa que hoje, né, a gente tem relatos da doutrina que nós estamos na nossa melhor encarnação e a gente é ruim desse jeito, falo por mim, imagino que a gente já não fez nas outras vidas. Realmente, às vezes a gente não tem condições de saber. É melhor. A misericórdia divina é muito misericordiosa, porque para permitir que a gente esqueça o que a gente já fez. Muitas pessoas, elas indagam, né? Porque a doutrina espírita, ela tem esse fundamento, essa pedra de toque, que é a pluralidade das existências. E muitas pessoas nos indagam, mas por que a gente esquece, então, da vida anterior? E no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo do Bem-aventurados Aflitos, lá assevera um subtópico de esquecimento do passado. E os espíritos superiores, eles assim dizem: se Deus entendeu por bem que devêssemos esquecer o passado, é porque existe uma causa e uma misericórdia divina nisso. Então, eu acho que isso daí tem que calar fundo na gente, quando a gente começa a fazer certas indagações contrariando o próprio Deus, né? E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não. A leitura apenas informa. Então deve ser como o Flávio falou mesmo, em forma de relatório, né? Tópicos, itens que
A gente Né, fez. eu acho que é assim, né, Kátia? O que o André Luiz está perguntando assim. No ano de 1700, o Flávio matou uma pessoa. Eu vou falando, nossa, eu matei uma pessoa. Mas não significa que eu Que vá veio lembrar isso. desse episódio, Os detalhes, como foi, né? Uhum. É bem isso. Não significa que eu vou. A leitura apenas informa. Foi isso. É a Valéria falando aqui, olha, Kátia. Imagina, eu pensei nisso, viu, Valéria? Imagina aquelas pessoas que buscam as terapias de vidas passadas e não suportam uma única sessão. É porque não é permitido para a pessoa perscrutar a vida passada. E ela fica insistindo nisso, ela acaba se desequilibrando, fazendo mal para ela. O que ela pensa que vai fazer bem faz mal. Né? É muito comum as pessoas que falam assim, eu sou zicado nessa vida, né? Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas dificuldades, eu preciso saber o que eu fiz na outra vida para justificar isso. Não basta Já ter todas essas oportunidades para o crescimento. Você quer saber de resgatar o passado? É melhor não saber. Se está difícil hoje, é melhor não saber. Vamos aproveitar a oportunidade de hoje para crescer. Porque se ficar sabendo, às vezes é pior. É o que aconteceu aqui com a. Até esqueci o nome dela. Com a Laura. Com a dona Laura. Vamos lá, então. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, hein, Valéria? A fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Domínio emocional. Tem isso no plano espiritual. A Valéria que coloca assim também, ó, cai em descrença porque acham impossível aquele passado ou não concordam. Sim, vai procurar saber, não, esse eu não quero. Não, gente. É engraçado porque tem até um episódio bem engraçado com o Chico, que uma vez uma pessoa chegou e falou assim pro Chico assim, Chico, numa outra vida eu fui índio. Daí o Chico falou, ai, graças a Deus nasceu um índio. Porque todo mundo que ia conversar com o Chico falava que era princesa, que era rei, que era barão, que era. Eu acho que eu fui rainha numa outra encarnação. Acho que eu fui barão numa outra encarnação. Ninguém era índio, ninguém era escravo. Então as pessoas no orgulho, né? Então ele até brincar, graças a Deus nasceu um índio. Então a gente pensa que a gente só quer o melhor. Boa noite, Sueli Graciano, boa noite. Ó, Estela, Kátia, não estamos dando conta nem do presente, saber do passado para quê? É verdade. Se a gente for analisar, o presente já está tão complicado no nosso dia a dia, né? Difícil, e a gente ainda quer buscar mais problema. Mais peso. Bem isso mesmo. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Então fica tudo lá guardadinho. Mas espera aí, espíritos têm cérebro, Kátia? Oxi! Não é? Lembra que a gente conversou no anterior? Que todos os órgãos que o corpo físico tem, o perispírito também tem. Tem cérebro, tem coração, vai ao banheiro, estômago, tudo. Vamos lá. Então eles receberam passes no cérebro, despertando as energias que estavam ali adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Conviva com 300 anos de culpa. Jesus. Mas é só para quem tem capacidade. Ela já tinha esse equilíbrio emocional para suportar e entender isso, né, Kátia? E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. Já ficou por aí. Começou a procurar ele dentro da casa. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo,
Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Nossa. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos, que é a mãe da sobrinha do Lísias, sobrinha né? do Lísias. É uma estação, né, cara? Chega uns, vão outros. E é assim a vida, gente. Chega até a emocionar, mas realmente é assim. É um ciclo, né? E a gente está próximo o tempo inteiro. Vejam só, está esperando chegar um ente da família para ficar ali com eles, para ela retornar e os que estão lá olharem por eles. O Lísias também, depois de um tempo, ele vai reencarnar ali com a dona Laura, nesse seio familiar. Então, é assim que funciona, gente. Deixa eu só terminar isso aqui, daí termina o capítulo. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas. Olha que legal. Olha que privilégio. Em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Olha, pelo muito que sofreu de forma correta, resignada, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Diga, Flávio, o que temos aí? Aqui, ó, a Valéria. Até mesmo porque são milhares de anos de erros e alguns acertos, que em pouco tempo não tem como saber qual falta exatamente estamos espiando, é verdade. Às vezes é um conjunto de erros que vem em uma aprovação. É verdade isso, né? A gente, no bem, no amor, a gente pode apagar multidões de pecados. O Paulo de Tarso fala isso. Não é um por um. Isso, eu nem tinha lido. Eu nem tinha lido esse segundo comentário da Valéria. Realmente Paulo de Tarso que fala, se eu não me engano. O amor apaga multidões de pecados. Então, se a gente está batalhando, se a gente está passando por um momento difícil, a gente pode estar quitando um débito de inúmeras. Ou adquirindo mais dívida. Então, vamos mudar nosso pensamento, né? Exatamente. E assim nós terminamos o capítulo 21. E terminamos também o nosso estudo, Kátia. Também nosso tempo, que passa muito rápido. Semana que vem é interessante, hein, gente? O bônus hora. E vocês sabiam que dá para adquirir uns bônus horas daqui encarnados para o plano espiritual? Sério? Semana que vem a gente vai estudar isso. Que jeito, Flávio? Semana que vem. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um capítulo. Tá legal, né, Kátia? Nossa, eu tô lendo um outro livro. Não é o mesmo livro que eu li. Não é. Há um tempo atrás. É bacana que a gente vai conversando com a turma, tudo. Eu queria a gente colocar todo mundo online aí, pra gente bater num papo, né? Mas quem sabe os técnicos da informática terrena nos auxiliam, né? Algum mentor espiritual da informática, algum mentor encarnado aqui para nos ajudar. Quem sabe? Vamos lá, né? Gente, só lembrando, estudos nos Samaritanos de Jesus. Nós temos salas virtuais através do Zoom, então quem tiver interesse é só mandar um e-mail para contato@samaritanos.com.br. Tem grupo de estudos na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado. Quarta-feira que vem tem o nosso evangelho público, nossa reunião pública. E quinta-feira à noite nós temos o próximo capítulo de nosso lar. Bônus horas, eu acho que Você vai perder, Kátia? Não. Eu espero não perder também semana que vem, não. Espero que não. Gente, boa noite a todos. Deus, até mais. Até a próxima semana. Tchau, tchau.